Fala galera do curso Professor Clemilson, aqui com vocês, professor Tibério Secundes, seu professor de língua portuguesa no CPC. Mais uma vez estamos de volta para o nosso quadro CPC Resolve, quadro através do qual nós professores estamos comentando a prova que nos compete, no meu caso a prova de linguagens, junto com os demais professores da área, estamos gabaritando a prova 2019 para vocês. E hoje nós daremos atenção à questão de número 19. O título do texto da questão 19 já é bem sugestivo, ó. Expostos na web desde a gravidez. Normalmente, uma das estratégias de interpretação textual que nós devemos utilizar são as antecipações ou inferências. Expostos na web desde a gravidez. Mesmo que nós não leiamos o texto, nós já temos uma percepção, a partir do título, de que provavelmente o enunciador desse texto vai se posicionar contra a superexposição que há no século XXI, inclusive em relação a crianças ou bebês que ainda não tiveram a oportunidade de ter a consciência de decidir se devem ou não ter a sua intimidade desde tão precocemente negociada nas redes sociais, negociada aspas, né, ou superexposta nas redes sociais. Leiamos o texto. Mais da metade das mães e um terço dos pais ouvidos em uma pesquisa sobre compartilhamento paterno em mídias sociais discutem nas redes sobre a educação com filhos. Opa, isso mesmo. Muitos são pais e mães de primeira viagem, frutos da geração Y, que nasceu junto com a internet, e usam esses canais para saberem que não estão sozinhos na empreitada de educar uma criança. Há, contudo, um risco no modo como as pessoas estão compartilhando essas experiências. É a chamada exposição parental exagerada, alertam os pesquisadores. De acordo com os especialistas no assunto, se você compartilha uma foto ou vídeo do seu filho pequeno fazendo algo ridículo, por achar engraçadinho, quando a criança tiver seus 11, 12 anos, pode se sentir constrangida. A autoconsciência vem com a idade. A exibição da privacidade dos filhos começa a assumir uma característica de linha do tempo, e eles não participaram da aprovação ou recusa quanto à veiculação desses conteúdos. Assim, quando a criança cresce, sua privacidade pode já estar violada. Talvez pareça uma exacerbação aqui por parte do Ottoni na explicitação da sua opinião, do seu sentimento em relação a essa temática. Mas a intimidade é um bem caro demais para ser assim dado de graça nas redes sociais. Nós ainda não sabemos, mas as próximas décadas nos dirão o quão caro isso vai nos custar. Essa superexposição, para citar um termo utilizado, cunhado pelo grande pensador francês Guy Debord, nós vivemos na sociedade do espetáculo e é importante pensar nas consequências decorrentes disso. Veja o que essa questão quer saber. Sobre o compartilhamento parental excessivo em mídias sociais, o texto destaca como impacto o ou a. Então aqui a gente vê que é uma questão essencialmente interpretativa, né? Explorando a competência 7, habilidade 22, que exige que você tenha uma compreensão holística sobre as temáticas, sobre as ideias, sobre as percepções que o texto emana. A letra A diz: destaca como impacto o ou a. Interferência das novas tecnologias na comunicação entre pais e filhos. B. Desatenção dos pais em relação ao comportamento dos filhos na internet. C. Distanciamento na relação entre pais e filhos é provocado pelo uso das redes sociais. D. Fortalecimento das redes de relações decorrente da troca de experiências entre as famílias. E E. Desrespeito à intimidade das crianças cujas imagens têm sido divulgadas nas redes sociais. Bom, o próprio comentário prévio que eu já havia feito antes mesmo da leitura do texto e aqueles que eu fiz pós-leitura nos encaminham para o gabarito na alternativa E, né? Onde nós percebemos uma síntese da ideia, da substância que foi explicitada no texto, né? A negociação da intimidade, que é uma garantia da personalidade humana, um direito fundamental da personalidade, que infelizmente está sendo negociada a despeito do consentimento dessas crianças. Portanto, o gabarito vai ser a alternativa E. Tranquilo? Até o nosso próximo encontro no CPC Resolve, o quadro no qual nós, professores, comentamos as questões do Enem 2019 para vocês. Grande abraço e até a próxima. Olá, gente. Mais uma vez aqui, CPC Resolve Enem 2019. Dessa vez a gente vai trazer para vocês uma questão que faz referência a um tipo específico de conhecimento, que é o conhecimento científico.
Ao longo da história da humanidade, vários outros conhecimentos foram produzidos. Nós tivemos o conhecimento mítico, característico de uma época cosmogônica, tivemos o conhecimento filosófico, característico de uma época cosmológica, tivemos o conhecimento de senso comum, né? Temos, na verdade, esses conhecimentos continuam existindo, e temos o conhecimento científico. O conhecimento científico, ele se desenvolve dentro de uma metodologia própria. Essa, aliás, era uma das grandes preocupações desses primeiros cientistas, elaborar um tipo de método que fosse eficiente para explicar a realidade. A questão fala o seguinte: a lenda diz que um belo dia ensolarado, Newton estava relaxando sobre uma macieira. Pássaros cantavam em suas orelhas. Havia uma brisa gentil. Ele cochilou por alguns minutos. De repente, uma maçã caiu sobre sua cabeça e ele acordou com um susto. Olhou para cima. Pensou, com certeza um pássaro ou um esquilo derrubou a maçã da árvore, supôs. Mas não havia pássaros ou esquilos na árvore por perto, então ele pensou. Apenas alguns minutos antes, a maçã estava pendurada na árvore. Nenhuma força externa fez ela cair. Deve haver, portanto, uma força subjacente que causa a queda das coisas para a terra. Tá? E aí a gente começa a falar da lei da gravidade. Esse texto, tá? Conta uma historinha que muitos de vocês, acredito todos vocês já ouviram uma vez ou outra na vida, e o comando da questão vai nos levar a pensar sobre qual seria a dimensão fundamental, ou seja, qual seria o fundamento do conhecimento científico moderno. Diz assim: em contraponto a uma interpretação idealizada, o texto aponta para a seguinte dimensão fundamental da ciência moderna. Aí você tem a falsificação de teses, negação da observação, proposição de hipóteses, contemplação da natureza, universalização de conclusões. Quando o nosso pensador diz, deve haver alguma força subjacente que cause a queda das coisas para a Terra, o que ele está fazendo? Ele está propondo uma hipótese, uma das primeiras etapas do método científico moderno que todos vocês conhecem. Então, a dimensão fundamental da ciência moderna é apresentar uma hipótese, e essa hipótese ela vai ter que ser verificada para saber se ela se confirma ou se ela deve ser refutada. Eu coloquei uma observaçãozinha aqui para vocês que diz respeito ao método utilizado para isso, né? O método dessa ciência moderna, pessoal, é o método indutivo. Fiquem bem atentos à diferença entre método indutivo e método dedutivo. O dedutivo é aquele tipo de raciocínio que parte de uma proposição, de uma premissa geral, um juízo geral para uma conclusão particular. O argumento clássico é aquele da morte do Sócrates, né? Todo homem é mortal, uma proposição geral, estou falando de todos os homens. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Logo Sócrates, uma conclusão particular. Então, quando eu saio de uma proposição geral para uma conclusão particular, eu tenho um raciocínio dedutivo. A ciência, como ela trabalha com a observação de diversos fatos particulares para tentar comprovar ou refutar uma hipótese, então ela não é um método de conhecimento baseado no raciocínio dedutivo, ela se baseia no raciocínio indutivo, que eu coloquei aqui para vocês. Sai de uma proposição particular para uma proposição geral. Observação, experimentação, formulação de hipóteses, alternativa C, e a conclusão, quando essa hipótese se confirma, lei, teoria, enunciado. Tá bom? Então, a alternativa correta, pessoal, do método científico, uma característica de dimensão desse método é a proposição de hipóteses. Letra C. Comentário: o método científico proposto na consolidação da ciência como nova forma de compreender e explicar a realidade é indutivo, que parte de premissas particulares para uma conclusão geral. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o nosso próximo encontro. Fala, galera do CPC, nós estamos no CPC Resolve, resolvendo as questões da prova azul do Enem de 2019. Quem está falando com vocês sabe quem é? Sou eu, o professor Franklin Rinaldo, professor de Física Elétrica do CPC, beleza? Então, ó, nós iremos resolver as questões de Física do Caderno Azul da prova de 2019. Vamos comigo, vamos resolver essas paradas? Vamos lá, questão 109. Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos, entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera, brilharam intensamente.
enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia. Pois a queda seria numa área urbana do Rio de Janeiro e não no Oceano Atlântico. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era, letra A, igual à da Terra e no mesmo sentido, letra B, superior à da Terra e no mesmo sentido, letra C, inferior à da Terra e no sentido oposto, letra D, igual à da Terra e no sentido oposto, e letra E, superior à da Terra e no sentido oposto. Bem, segundo o enunciado, como vocês podem ler aí, o foguete entrou na atmosfera terrestre em cima da cidade do Rio de Janeiro. Como ele atingiu o Oceano Atlântico, ele deslocou mais para a direita do que a cidade. Portanto, a velocidade está no mesmo sentido da velocidade da Terra e possui um módulo maior. Por isso que ele caiu no mar. Conclusão, a resposta seria, a resposta é a letra B. B de bom aluno e bom aluno do CPC. Beleza, pessoal? CPC vai voltar para resolver mais questões para você. Um abraço e até mais, pessoal. Bacana, galera. CPC resolve Enem 2019, matemática, comigo, professor Abraão Florencio. E hoje nós vamos aí, pessoal, de questão número 154. Fica ligado. Charles Richter e Benno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local, MS, de um terremoto que é utilizado para descrevê-lo. De 0 a 3,9, pequeno. De 4 a 4,9, ligeiro. De 5 a 5,9, moderado. De 6 a 9,9, grande. E acima de 10, pessoal, ou igual, é extremo. Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula MS igual a 3,30 mais log de A vezes F, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro e F representa a frequência da onda em Hertz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima, o A, de 2.000 micrômetros e uma frequência de 0,2 Hz, o F. Utilize 0,3 como aproximação para o log 2. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como? Para eu poder então descrever, tenho que fazer uma continha. Pelo enunciado, pessoal, fica ligado. A gente tem que a amplitude é de 2.000 micrômetros e a frequência 0,2 Hz. Basta então substituir esses valores na fórmula. No lugar do A, vou colocar 2.000 e do F, 0,2. E aí é continha. 3,3 mais log de 2.000 vezes 0,2. 2.000 vezes 0,2 dá 400. Então eu tenho 3,30 mais o log de 400. 400 é a mesma coisa de 4 vezes 100. Aí eu aplico aquela regrinha do logaritmo. Logaritmo do produto vira a soma de logaritmos. Então eu vou ter 3,30 mais log de 4 mais log de 100. 4 é a mesma coisa em potência de 2 elevado a 2. Assim como 10 também é 10, ou 100 também é 10 ao quadrado. Utilizando outra propriedade de logaritmo, nós teremos então 2 vezes o log de 2 mais 2 vezes o log de 10. Log de 10 na base 10, galerinha, é 1. E o log de 2 foi dado no enunciado da questão, vale 0,3. Então eu tenho 3,30 mais 2 vezes 0,3 mais 2 vezes 1. Portanto, pessoal, 3,30 mais 0,6 mais 2. Fazendo a continha, dá exatamente 5,9. Vamos olhar na tabela? 5,9, pessoal, exatamente entre 5 até 5,9, nós temos um risco moderado. Então, esse terremoto aí, ele pode ser classificado como moderado. Portanto, a alternativa correta, letra C de CPC, de correto. Valeu, galera! Até a nossa próxima questão aqui no CPC Resolve Enem 2019. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!